Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, através dessa moça e de sua família asquerosa, agora o paciente passa a conhecer mais e mais cristãos todos os dias, cristãos bastante inteligentes também. Durante um bom tempo, será praticamente impossível eliminar a espiritualidade de sua vida. Pois bem, sendo assim, devemos corrompê-la. Sem dúvida, você muitas vezes já se transformou no anjo de luz como um mero exercício de exibicionismo. Agora é hora de fazer isso diante do inimigo. O mundo e a carne nos desapontaram. Resta um terceiro poder, e a vitória que ele nos dá é a mais gloriosa de todas. No inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisitor ou um mago é ainda melhor passatempo do que um simples tirano ou um libertino. Observando os novos amigos do seu paciente, descubro que o ponto mais vulnerável dele ao ataque é a fronteira entre a teologia e a política. Vários de seus novos amigos estão bastante interessados nas implicações sociais da religião deles. Isso por si só é uma coisa ruim, mas podemos tirar proveito disso. Você perceberá que muitos escritores políticos cristãos pensam que o cristianismo começou a dar errado bem cedo, afastando-se da doutrina do seu fundador. Devemos fazer uso dessa ideia para encorajar mais uma vez o conceito de um Jesus histórico, que só será encontrado quando eles se livrarem dos acúmulos e perversões posteriores, para depois compará-lo com toda a tradição cristã. Na última geração de seres humanos, nós conseguimos estimular uma interpretação do tal Jesus histórico em linhas mais liberais e humanitárias. Agora formulamos um novo Jesus históricos em linhas marxistas, catastróficas e revolucionárias. As vantagens dessas interpretações que esperamos modificar a cada 30 anos, mais ou menos, são inúmeras. Em primeiro lugar, todas tendem a direcionar a devoção dos homens para algo que não existe, pois cada Jesus histórico não existe na história. Os documentos dizem o que dizem e não podem ser alterados. Cada novo Jesus histórico, portanto, tem de ser criado a partir desses documentos, suprimidos certos aspectos, exagerando outros, e também fazendo certas suposições. Genial é o adjetivo que ensinamos os humanos a aplicar à coisa, nas quais na vida comum do dia a dia ninguém aposta nem 10 centavos, mas que são suficientes para produzir uma safra de novos Napoleões, novos Shakespeares e novos Swifts, na lista dos novos títulos das editoras. Em segundo lugar, cada uma dessas interpretações confia a importância do seu Jesus histórico a alguma estranha teoria que supõe-se que ele tenha pregado. Ele tem de ser um grande homem, no sentido moderno da expressão, um homem no fim de uma linha de raciocínio centrífuga e desequilibrada, um excêntrico que vem de uma panaceia. Desse modo, conseguimos destruir a mente dos homens daquilo que ele é, aquilo que ele faz. Primeiro fazemos dele um simples mestre, e depois escondemos a própria semelhança essencial que existe entre seus ensinamentos e aqueles de todos os outros grandes mestres morais. Pois não devemos permitir que os humanos percebam que todos os grandes moralistas são enviados pelo inimigo, não para informar os homens, e sim para relembrá-los, para restabelecer aquelas obviedades morais primordiais, opondo-se ao contínuo obscurecimento que fazemos delas.
Nós criamos os sofistas, eles criam um Sócrates para responder a eles. E o nosso terceiro objetivo é destruir com essas interpretações a vida devocional. Substituímos a presença real do inimigo, experimentada pelos homens na prece e no sacramento, por uma figura pouco plausível, remota, obscura e esquisita, alguém que falava numa língua estranha e que morreu há muito tempo. Tal objetivo certamente não é digno de adoração. Em vez do Criador, adorado pela sua criatura, em breve você terá apenas um líder aplaudido por um partidário e finalmente um ilustre personagem aprovado por um historiador criterioso. E um quarto lugar, além de não possuir uma base histórica para esse Jesus que descreve esse tipo de religião, prova-se também falsa em outros aspectos históricos. Nenhuma nação e pouquíssimas pessoas chegaram até o inimigo pelo estudo histórico da mera biografia de Jesus. Na verdade, os fatos necessários para uma biografia completa foram o custo dos homens. Os primeiros adeptos do cristianismo se converteram por causa de um único fato histórico, a ressurreição, e uma única doutrina teológica, a redenção, que estava de acordo com um entendimento de pecado que eles já possuíam. Pecado deve-se ressaltar, não algo baseado em alguma lei falsa apresentada como novidade por algum grande homem, e sim na velha e corriqueira lei moral universal que lhes foi ensinada por suas mães e amas secas. Os evangelhos vieram mais tarde e foram escritos não para criar cristãos, e sim para edificar os cristãos já existentes. Portanto, devemos sempre promover o Jesus histórico, por mais perigoso que isso possa parecer para nós em certos momentos. Mas quanto à ligação existente entre o cristianismo e a política, nossa oposição é um pouco mais delicada. Obviamente não desejamos que os homens permitam que o cristianismo domine sua vida política, porque estabelecer qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria uma grande tragédia. Por outro lado, devemos desejar ardentemente que os homens tratem o cristianismo como meio para alcançar determinados fins. De preferência, é claro, como meio para benefício próprio, mas se não conseguirem isso, como um meio para qualquer coisa, mesmo que seja para a justiça social. Você deve fazer com que os homens primeiros vejam a justiça social como algo que o inimigo exige e fazer com que eles depois cheguem ao estágio no qual dão valor ao cristianismo, porque ele pode gerar a justiça social, pois o inimigo não deseja ser usado como mera conveniência. Se assim fosse, os homens ou as nações que acreditam que devem restaurar a fé para criar uma sociedade justa poderiam muito bem utilizar o caminho que leva ao céu como um atalho para a farmácia mais próxima. Felizmente, é bem fácil seduzir os homens a pensar nisso. Hoje mesmo encontrei uma passagem na obra de um escritor cristão, na qual ele recomenda aos leitores a sua própria conversão de cristianismo, argumentando que apenas essa fé pode sobreviver à morte das culturas antigas e ao nascimento de novas civilizações. Percebe a diferença? Creio em tudo isso, não por ser algo verdadeiro, mas por alguma outra razão. Esse é o jogo. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.